vamos falar agora sobre os números inteiros. Nós já falamos sobre os números naturais. São aqueles números que a gente utiliza para contar. Então, a gente conta com 1, 2, 3, mas incluímos o zero também nessa história. Quando eu fiz a representação dos números naturais na reta, eu deixei um espacinho do lado esquerdo. É porque existem outros números além daqueles. Então, eu agora vou colocar o zero bem no meio. E para a direita do zero eu vou colocar aqueles números naturais, que você já conhece. Então, eu vou dividir isso aqui como se fosse uma régua em partes iguais e vou numerando para a direita, com os números naturais. Então, eu poderia seguir aqui, numerando 5, 6, são infinitos. Agora, para o lado esquerdo, nós vamos colocar outros números, que são os números negativos. Então, da mesma forma que existe a temperatura de 1 grau Celsius positivo, existe a negativa, que é aquela temperatura abaixo de zero. E esses números negativos ou abaixo de zero, eles vão ficar para a esquerda. Então, ali eu já tenho zero, então eu vou continuar a divisão em partes iguais e vou colocar o menos 1. O próximo vai ser o menos 2 e o próximo menos 3 e assim por diante. Infinitos também. Esses aqui são os números inteiros. Então, eles são aqueles naturais que você já conhecia, mas além dos naturais, também temos os negativos. Mas só considerando a parte inteira. Está vendo fração aqui? Não. Mas existe fração negativa? Existe, mas é outra história. Então, por enquanto, nós estamos falando dos números positivos e negativos, mas considerando os números inteiros. Eu quero comparar dois números inteiros. Então, eu vou escolher aqui o número 2. Eu quero comparar com o número 0. Quem é o maior? Nós já falamos que o maior é aquele que fica localizado à direita. Então, eu tenho o 0 e o 2. O maior é o da direita, o 2. Agora, quero comparar o 1 com o menos 2. Quem é o maior? Aquele que ficou localizado mais para a direita, 1, ok? Tem um conceito muito importante que a gente vai utilizar logo mais, que é o conceito de simétrico ou oposto, tanto faz. São aqueles números que estão à mesma distância do zero. Então, vamos lá. Quero que você observe o número 3. Qual é a distância do número 3 até o zero? Eu posso contar aqui que tem um espaço, 2, 3 espaços. Esta aqui é a distância do 3 até o zero. E essa distância é 3. Agora eu quero que você pegue o menos 3. Qual é a distância do menos 3 até o zero? É essa aqui. E eu posso contar 1, 2 ou 3 espaços. Então, a distância é 3. Esses dois números têm a mesma distância. Então, eu vou dizer que o menos 3 e o 3 são números opostos. Ou também posso chamá-los de simétricos. Ok? E essa distância deles até o zero, né, que nós usamos ali, nós vamos chamar de módulo. Então, os números simétricos, eles têm o mesmo módulo. E eu posso indicar assim, ó, módulo de menos 3, eu coloco entre duas barrinhas, é igual a 3. Porque a distância é 3. Mas, ao mesmo tempo, o módulo daquele número mais 3, que é o positivo, e que nem sempre a gente escreve o mais, tá? Ele também é 3. E, então, os números simétricos são números que têm o mesmo módulo, que, ou seja, é a distância do número até o zero. Para a direita do zero ficam os números positivos, para a esquerda do zero ficam os números negativos. E o maior número vai ser sempre aquele que está à direita, posicionado mais à direita na reta, ok? Então, esses são os números inteiros.
Agora, eu vou te pedir para fazer uma coisa. Quero que você pense comigo. Tem um termômetro aqui, vertical, na parede. Aqui está a temperatura 0, ok? Mas um belo dia, quando amanheceu, estava menos 2 graus Celsius. No final do dia, o termômetro estava marcando 24 graus Celsius. A gente costuma dizer que esta diferença aqui, nós damos o nome de amplitude. E eu queria saber, qual é a amplitude térmica desse dia? O que aconteceu? Era menos 2 logo cedo e foi parar no 24. Eu posso dizer que ao longo do dia, a temperatura subiu quantos graus? Vamos pensar? Do menos 2 para chegar até o 0, é porque subiu quantos graus? Tem o menos 2, tem o menos 1 e tem o 0. Então, subiu 2 graus, certo? 2 graus. Agora, do 0 até o 24, subiu quantos graus? 24. Então, ao todo, quantos graus que subiu? Qual foi a amplitude, então? 26. Ok? Então, só para a gente finalizar, falamos de números inteiros, que são os positivos e os negativos. A partir do 0 para a direita, positivos, para a esquerda, negativos. Números opostos ou simétricos é o mais 4 com menos 4, mais 5 com menos 5, mais 100 com menos 100. E esses números que são os opostos, eles têm o mesmo módulo, ou seja, eles têm a mesma distância até o 0, quando a gente está localizando aqui na reta. Né? E falamos no finalzinho sobre amplitude e você sem querer, né, já começou até com a ideia de calcular o resultado de operações usando números inteiros. Próximo passo, adição, subtração, multiplicação e divisão de números inteiros.